Alô? Fala, Carlão. Beleza? Cara, tô preocupado, me ajuda. Você viu que acabou o leilão do 5G? Como é que a gente vai fazer isso? Qual o custo operacional para fazer deployment desses dispositivos por todo o Brasil? Você viu a nossa área de operação? Ela abrange tudo, até outros países. Como é que a gente vai fazer deployment desses dispositivos? Como é que eles vão operar todos esses usuários? Edge? Computação de borda? Cara, interessante, eu acho que eu vou dar uma olhada. Será que o pessoal da SUSE tem uma solução? Não, beleza. Vou ligar para eles então. Tá. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o João Fiuza, engenheiro de vendas da SUSE. E hoje eu queria falar com vocês sobre um tópico bem interessante, que é o tópico de Edge Computing, ou computação de borda, computação na periferia até mesmo. E quais são as aplicações que você consegue pensar quando se pensa em Edge? Bom, tem o evento clássico do leilão do 5G no Brasil, porém a gente tem outras aplicações aí, né? Como vocês podem pensar, cada vez mais se utilizam ou se empregam dispositivos em qualquer lugar, principalmente devido ao tamanho que o Brasil tem. Os negócios aqui no Brasil necessitam de uma solução descentralizada e distribuída, tá? A gente ainda tem o tópico de internet das coisas, que abrange mais ainda esse tema, e cada vez mais a gente se vê na necessidade de um modelo ou uma arquitetura computacional dessa forma, que adote essa arquitetura distribuída, tá ok? E hoje a gente vai tratar sobre justamente esse assunto, empregando algumas das soluções da SUSE, que tem uma solução de full stack para essa arquitetura, tá ok? Então, vem comigo. Primeiro a se dizer a respeito desse tópico quais são os problemas que vão ser enfrentados, né? Qual vai ser o caminho a ser trilhado daqui para frente? E de forma bem simples, a primeira ideia bom, qual vai ser o custo operacional associado a isso, ou com que já é gasto hoje, né? Hoje a gente utiliza um sistema legado, eu diria, de infraestrutura, com muitos servidores potentes, né? E praticamente torna-se inviável ao pensarmos em Edge Computing, até mesmo levando a ideia da rota de mercado. Qual é a rota mais rápida de mercado? Essa infraestrutura legado, ela inviabiliza todo esse processo de adoção da nova tecnologia, certo? E além disso, é necessário que exista uma infraestrutura onde a manutenção é mínima, até porque o número de dispositivos só tende a crescer, e que ele seja inteligente e consiga gerar métricas de saúde e consiga funcionalidades que façam com que seja um desenvolvimento estável, que seja um ciclo de vida estável, tá ok? Esses são os principais problemas. Bom, dito isso, eu queria aproveitar hoje para falar sobre o SUSE Linux Enterprise Micro, ou também conhecido como simplesmente SLE Micro. Ele é um sistema operacional com uma footprint, uma pegada mínima, ou seja, uma mínima utilização de recursos computacionais, ao mesmo tempo que ele é imutável. Ele segue uma ideia de imutabilidade justamente pela sua característica e sua funcionalidade, onde o sistema de arquivo ele só existe em modo leitura. Então a gente utiliza uma ideia de atualizações transacionais para funcionarem dentro do servidor, que eu vou explicar em um minutinho. E além disso, ele foi construído do zero para receber containers, Kubernetes e virtualização. Bom, mas o que são atualizações transacionais? A atualização transacional é uma tecnologia que impede com que sejam feitas alterações que possam quebrar a aplicação ou qualquer processo durante o runtime do próprio sistema operacional e do ciclo de vida dele, né? Então, a atualização transacional, ela vai primeiro
fazer um snapshot toda vez que for realizar qualquer alteração, qualquer update. Segundo, ela vai realizar health checks para verificar se esse update ele está saudável, se ele quebrou qualquer tipo de coisa dentro do sistema operacional. E terceiro, ele só vai aplicar isso ao disco da máquina uma vez que a máquina for rebootada e assim utilizando o novo snapshot que a máquina criou antes do update. Ou seja, no final das contas, cada update que é feito através dessa tecnologia de update transacional, juntamente dos rollbacks fornecidos pelo BTRFS do SUSE Linux, a gente tem um ambiente à prova de falhas. Como eu disse, os health checks, ou as checagens de saúde, elas são feitas durante os snapshots e durante as inicializações do sistema e dos processos. Isso certifica que o ambiente pode rodar de forma saudável sem que exista a necessidade de uma intervenção ali para consertar qualquer erro. O próprio sistema operacional realiza isso por você. Por exemplo, durante a criação de um snapshot, se esse sistema de health check detecta algum erro, ele vai parar essa criação do snapshot e vai dar uma série de opções para o usuário escolher. Dentre elas, por exemplo, um rollback, ou informar ou relatar esse problema ao administrador do sistema. Além disso, a gente tem uma opção de personalização, onde os rollbacks e todo esse sistema de health check ele pode ser estendido por plugins implementados por usuários. Mas e o suporte, né? Bom, o SLAM Micro ele foi pensado justamente nessa ideia de ser um sistema operacional inteligente e onde a manutenção é baixa, tá? Então, com essa ideia em mente, o suporte para o SLAM Micro ele se dá num tempo maior e ainda com a opção de Long Term Support. Então, mesmo vencida a data de suporte do sistema, você pode permanecer naquela versão e adquirir um suporte estendido. Além disso, você pode utilizar o SUSE Manager para realizar um gerenciamento mais simples através de uma ferramenta de interface gráfica, como o SUSE Manager. Não só a utilização do SLAM Micro apenas, mas quando a gente combina o SLAM Micro juntamente ao K3S, que é a distribuição de Kubernetes mais leve e mais utilizada para aplicações em Edge Computing e IoT do mundo, a gente possui um stack onde a gente tem o sistema operacional e a camada de aplicação do Kubernetes trabalhando junto para ter um ambiente completamente leve e distribuído. E não só para Edge Computing, não é mesmo? Ou até a IoT. O micro, o SLAM Micro, funciona também para aqueles que querem manter os custos sob controle. Uma vez que você utiliza menos recursos, você pode pagar menos em cloud providers, por exemplo. Bom, quanto à arquitetura suportada pelo SLAM Micro, ele roda em x86, tá? Ele roda também em ARM 64-bit, então se você tem uma Raspberry Pi parada aí, já pode colocar ela para usar. E ele roda também IBM-Z ou PowerOne. Bom, no que se trata de requisitos de hardware, o SLAM Micro ele pode rodar numa vasta gama de dispositivos que estão disponíveis hoje no mercado. Seria basicamente impossível listá-los todos aqui, por isso que vou deixar um link ali na descrição para você conferir quais são os dispositivos específicos. Mas se tratando somente dos requisitos de hardware, basicamente de CPU, são qualquer CPU que tiver no mercado hoje, que que fazem parte das arquiteturas suportadas. Em memória RAM a gente vai precisar de 1 GB no mínimo, e disco a gente vai utilizar no mínimo 12 GB, tá? O recomendado são 20. Bom, como vocês podem ver, eu estou aqui na página oficial, na documentação oficial do SLAM Micro, em sua versão 5.0, especificamente para esse documento, mas funciona também na 5.1, que é a versão atual, mais recente. E a gente pode ver que temos 3 tipos padrão de instalação para o SUSE Linux Micro, que seria primeiramente a instalação manual, que utiliza aquele método do instalador Wizard, muito comum no Windows, né? Next, Next, Next,
onde o usuário entra com algumas informações necessárias. A segunda seria uma instalação automática não supervisionada utilizando o AutoYast, que é um sistema para deployment em massa de sistemas SUSE Linux. Ele utiliza um perfil que contém dados de instalação e configuração, e ele pode ser usado sem necessitar intervenção manual ou de customização. Ele prepara o sistema para instalação customizada e não interage com o usuário, a não ser que seja especificado em algum momento, né? Ao utilizar o AutoYast, múltiplos sistemas podem ser facilmente instalados em paralelo e rapidamente. E o terceiro método seria o deployment de imagens prontas, do tipo RAW. E nesse caso, por exemplo, se você quiser fazer deployment no Raspberry Pi, sem precisar de periféricos como monitor, mouse e teclado, você pode fazer uma instalação desse terceiro método. Você só precisa configurar um auxiliador aí que chama Ignition e também um outro que chama Combustion para entrar com informações padrões, informações necessárias, como por exemplo o nome de usuário e o hash da password, tá? Caso contrário, você não conseguirá entrar no sistema uma vez que ele estiver instalado. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui hoje. Se você gostou do vídeo, curte aí, comenta se você tem alguma alternativa para Edge Computing, se você já utilizou o Slam Micro e o que você acha dele, tá? Se existe alguma outra solução para essa stack, que existem com certeza. Compartilhe aí com o pessoal, vamos trocar informações, trocar conhecimento e a gente cresce junto, beleza?